Bom, hoje nós vamos estudar predicado verbal. Na aula passada, nós estudamos predicado nominal. E o predicado faz parte do conteúdo chamado análise sintática. Nós já começamos a estudar esse conteúdo quando começamos a estudar sujeitos, certo? Então, vamos lá. Análise sintática. Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes e estudar a relação existente entre elas. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Os termos que nós estamos estudando são os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. O sujeito, a gente já estudou, simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. O predicado, nós começamos a estudar semana passada, quando estudamos predicado nominal, certo? E o que é o predicado? O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado, ou seja, se eu identifico o sujeito, o que sobra é o meu predicado. E se a minha oração não tiver sujeito, for oração sem sujeito, então toda a sua oração vai ser predicada. Observem aqui. Tudo que difere do sujeito na oração é o predicado. Então, tudo que está de vermelho é o sujeito. Então, se eu identifico o sujeito, o que sobra é o meu predicado, certo? E observem que todos os predicados têm sempre um verbo, que é esses que estão de azul. Então, o pássaro voa, quem é o predicado? Voa, choveu durante a noite. Toda a oração é predicado porque não tem sujeito. Maria comprou flores, quem é o predicado? Comprou as flores. Pedro depende da mãe, quem é o predicado depende da mãe. Nós enviamos as flores para a professora, quem é o predicado, enviamos as flores para a professora. A nova ponte está pronta, quem é o predicado está pronta. Márcia e Pérez são professores, quem é o predicado são professores. Então, todos os predicados apresentam verbo, certo? Nós vamos agora estudar o predicado verbal, porque nós já estudamos o predicado nominal, que é quando eu tenho um verbo de ligação que indica o estado e apresenta predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado nominal. E o que é o predicado verbal que nós vamos estudar hoje? É o estudo dos verbos e de seus complementos. É a força significativa dos verbos em relação à oração. Quanto à predicação, os verbos podem ser. Então, para estudar predicação verbal, ou seja, predicado verbal, nós temos que estudar predicação, certo? Nós temos primeiro os verbos intransitivos, que são os verbos autossuficientes, ou seja, sem significado. Seu significado é completo, ele não exige nenhum complemento depois dele. Exemplo, Ana viajou. Viajou é verbo intransitivo, porque não precisa de nada depois dele. Os verbos intransitivos não exigem nenhum complemento. Olha aí, o pássaro voa. Ponto. O voar é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de nada depois dele. Olha outro exemplo. Choveu durante a noite. Choveu. Não precisa de nada depois dele. Então, nesse caso aí, o choveu é um verbo intransitivo. Então, ele não precisa de complemento depois dele. Os transitivos, ele pode ser transitivo direto, indireto ou direto e indireto. São os verbos que precisam de um elemento que ele complete o significado. Ou seja, exige um complemento. Maria comprou. Comprou o quê? Depende de quem? Nós enviamos o quê? Então, sempre vai ficar faltando alguma coisa depois do verbo. Então, esses verbos são chamados transitivos. O primeiro que a gente tem são os transitivos diretos, né? Completado por um termo que se liga a ele sem preposição obrigatória. Esse complemento é chamado de objeto direto. Maria comprou as flores. Quem compra, compra algo. Né? O que foi que ela comprou? As flores. Então, nesse caso, comprou é verbo transitivo direto. E as flores que complementam o seu sentido é o objeto direto. Para identificar o objeto direto da oração, basta perguntar depois do verbo o quê? Maria comprou o quê? As flores. Então, toda vida que acontecer isso, meu verbo é transitivo direto e o complemento dele, o que vem depois, é o objeto direto. Os transitivos indiretos é aquele verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele de maneira indireta, isto é, com preposição obrigatória. Esse complemento é chamado de objeto direto. Pedro depende da mãe. Então, quem depende de algo ou de alguém. Então, como pede o de, então, depende vai ser verbo transitivo indireto e o seu complemento da mãe vai ser objeto indireto. Olhem só aí. Para identificar o objeto direto da oração, basta perguntar depois do verbo do que, a quem ou para quem. Pedro depende do que? Da mãe. Então, vai ser objeto indireto. Se eu tenho objeto direto,
O meu verbo é transitivo indireto. Quem depende de alguma coisa ou de alguém. Logo, da mãe é o objeto indireto. Bitransitivos, que são os verbos transitivos direto e indireto. São aqueles que apresentam dois complementos. É aquele cujo sentido é completado por dois termos ao mesmo tempo. Um se liga ao verbo diretamente, que é o objeto direto sem preposição, e outro se liga a ele por meio de uma preposição, que é o objeto indireto. Olhem só. Nós enviamos as flores para a professora. Quem envia algo a alguém ou para alguém. Então, eu tenho dois complementos. Então, se eu tenho dois complementos, é porque meu verbo é transitivo direto e indireto. Olhem só. Nós enviamos o quê? As flores. Para quem? Para a professora. Então, eu tenho dois complementos. Quem envia alguma coisa para alguém. Logo, as flores é objeto direto e para a professora é objeto indireto. Então, eu tenho dois complementos. Certo? Os verbos de ligação, que a gente já aprendeu, né? Que são mais comum é ser, estar, continuar, permanecer, ficar e andar. E parecer, né? Que a gente é o verbo que faz a ligação e depois do verbo vai ter sempre o predicativo do sujeito, né? E predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre os verbos e seus complementos. Tipos de predicado. A gente tem 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e verbo nominal. Hoje nós vamos estudar o predicado verbal, como eu falei. O predicado verbal constitui-se de um verbo ou locução verbal que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Olhem só. Quando o seu núcleo é constituído de um verbo ou locução verbal. Maria comprou as flores. Comprou. Quem compra, compra algo. Então, ele vai ser verbo transitivo direto. Se ele for verbo transitivo direto, é porque o predicado vai ser o quê? Verbal. Então, verbos de ação e fenômenos naturais, transitivos e intransitivos, têm núcleo constituído de verbo. Portanto, comprou as flores, núcleo comprou e é o quê? Predicado verbal. Se não tiver verbo de ligação, é predicado verbal. Certo? Predicado nominal, como a gente já falou, é composto de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. A nova ponte está pronta. Pronta. Quem está pronta? A nova ponte. Então, é predicativo do sujeito e está é verbo de ligação. Então, sempre vai acontecer isso. Na próxima aula, nós vamos estudar predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje.